Nesse vídeo, eu vou te explicar com detalhes como aplicar um programa de partnership no seu negócio. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou um dos sócios da NDM. Aí no vídeo de hoje eu vou explicar para você de A a Z como aplicar um programa de partnership no seu negócio da forma ideal, da forma correta. Tá? Aqui também eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos gerais de partnership, os riscos, os principais riscos, os cuidados que você tem que ter e os prós e contras de você estabelecer um programa bem feito na tua empresa, no teu negócio, tá bom? Antes de mais nada, queria pedir para você, se gosta do assunto, né, e a gente vai fazer outros vídeos sobre assuntos semelhantes, não esquece de se inscrever no canal para você continuar acompanhando, tá joia? Bom, vamos lá. Começando sobre conceito geral, né? Partnership, ele é uma forma de você premiar ou reconhecer pessoas, colaboradores, em regra, que têm performances positivas e fora do padrão que a sua empresa espera ou busca. Tá? Então, a ideia do partnership é permitir com que, geralmente, colaboradores façam parte da estrutura societária, geralmente com uma estrutura societária menor, minoritária, né? Mas que consigam receber lucros, que consigam ter uma valorização do ativo que ele está construindo com você, o que geralmente faz com que esses colaboradores se empenhem ou fiquem, né, por um tempo maior no teu negócio do que eles ficariam se eles fossem simplesmente os colaboradores que, enfim, não têm nenhum benefício extra além da entrega do resultado e da remuneração periódica que ele recebe. Tá? Então, o conceito geral é esse, sendo bem simples. Tá? Qual que é a diferença? A gente sempre tem essa discussão com alguns clientes. Qual que é a diferença entre partnership e stock options? Né? Acho que a gente até tem um vídeo bem curtinho falando sobre essa diferença pontualmente, mas achei legal trazer para esse vídeo aqui para ser uma coisa mais macro. A diferença bem específica é o partnership, ele visa transformar aquele colaborador, aquele beneficiário, né, do programa, em de fato sócio que vai tocar o negócio junto dos outros sócios, né, você e os outros sócios, ao longo do tempo. Tá? As stock options não. As stock options, em regra, elas visam servir como um prêmio, um bônus que o colaborador ou o beneficiário vai receber lá na frente quando a empresa tiver algum tipo de evento de liquidez. Né? Então, se esse evento de liquidez nunca acontecer, teoricamente, aquela pessoa que tem as stock options, ou as opções de compra, né, no bom português, elas nunca receberiam essa premiação ou essa valorização daquilo que foi ofertado para ela. Tá? Então, a diferença básica é essa. Em partnership, eu tenho um cara que vai estar correndo comigo desde o início, do momento que ele tiver o direito ao partnership, e as stock options, em regra, é um ativo que ele vai ter lá na frente, uma diferença positiva desse ativo que ele vai ter lá na frente, mas que durante esse período todo ele não deveria constar no quadro social da sociedade, nem atuar como sócio. Tá? Então, acho que esse é um ponto bem importante de ficar claro, porque tem várias implicações diretas e indiretas na diferença desses dois conceitos, tanto para quem está recebendo, quanto para a empresa que está ofertando. Tá bom? Ainda falando sobre partnership, acho que tem uma outra questão que é bem importante ficar entendido, é que existe sempre os prós e contras dessa estrutura. Tá? Então, se você pensa em montar um partnership, mas o teu negócio é muito fechado, você não quer compartilhar informações com os seus colaboradores, você não se sente confortável em ter opiniões de terceiros no empreendimento e tudo mais, provavelmente o partnership não faz sentido para você. E se você quer ter uma estrutura que mantenha esses caras no longo prazo, é melhor você pensar numa estrutura de stock option ou de opções de compra, ao invés do partnership, tá bom? Aproveitando para eu não me esquecer aqui, não deixa de dar like no vídeo se o assunto está fazendo sentido para você, você está gostando, porque isso ajuda a gente também a entender um pouquinho mais dos temas, e também a gente vai ficar mais exposto aí para você no seu YouTube quando você estiver vendo, tá bom? Ainda falando sobre o partnership, acho que a gente, até voltando um passo atrás, sobre a questão das opções de compra, a gente inclusive tem vídeos específicos sobre as opções de compra. Então, se você quiser dar uma olhada, dá uma olhadinha no nosso canal, tem vários vídeos sobre opções de compra que eu acho que ajuda a te dar uma noção melhor desse outro caminho, se o partnership não fizer sentido para você, tá bom? Bom, vamos lá. Falar sobre casos mais comuns ou mais famosos de partnership hoje no Brasil. Tá? Acho que os mais comuns que a gente tem hoje com certeza são XP, BTG e o mais tradicional, antigo, acho que é a Ambev. Acho que são os três grandes casos que a gente tem de partnership que funciona e que deu bons frutos para esses negócios. Tá?
Então, se você olhar, você vai perceber que tem uma característica muito comum, que são empresas hoje muito grandes e muito estruturadas, né? Então, por que disso? Porque o partnership exige uma estruturação, uma organização, tá? E aí, falando sobre essa estruturação, organização, o que você precisa ter de documentação, né, para ter um bom programa de partnership organizado? Você precisa ter um plano, que é basicamente uma regra do jogo, em que vai explicar para todo mundo que pode se tornar um beneficiário como é que funciona aquele partnership, quais são as regras, quem tem direito, quem decide quem tem direito, se você quiser sair, como é que você vai sair, qual que é o percentual que está sendo disponibilizado, se ofertou o percentual e esse colaborador quiser comprar esse percentual, quanto é que vai custar, qual que é o, entre aspas, valuation que vai ser utilizado para a definição do preço do exercício daquela participação que está sendo ofertada para o colaborador. Então esse plano, ele, sendo bem simplista, ele é realmente uma regra de jogo de como é que o partnership na sua empresa vai funcionar. E ele é indispensável para que o negócio funcione bem feito, né? Bem modelado. Tá? Ainda falando sobre isso, acho que você precisa ter sempre, o que a gente sugere, né? Que você tenha um modelo geral do documento que vai ofertar o partnership para o colaborador. Então, você definiu que o João vai ter o direito à participação. Então, eu tenho um modelo de documento que serve para o João, serve para a Maria, serve para o Zezinho, tanto faz. Então, isso vai funcionar para todo mundo da mesma forma, porque isso vai te ajudar muito a ter um controle melhor, né? Uma melhor governança sobre o programa de partnership em si. Você não precisa ficar olhando se a condição de um e do outro é diferente uma da outra, tá bom? Então, acho que esse é indispensável e é um problema que a gente vê bastante, principalmente em empresas menores, startups, que às vezes começam a fazer um partnership meio que às pressas e desorganizado, tá? E o último que a gente acha também que é super importante de falar é o acordo de sócios. Então, você precisa ter um acordo de sócios bem modelado, primeiro para garantir que os sócios que estão hoje entendem as regras do jogo, e aí a gente já falou disso em outros vídeos, inclusive tem um vídeo no canal que a gente já falou sobre acordo de sócios especificamente, e se não for por isso, para que quando esse colaborador se tornar sócio, ele entre no acordo de sócios seguindo as regras que já estão definidas lá, e você não, sei lá, cria uma surpresa porque agora você tem um sócio minoritário com uma condição diferente, e por isso você quer mudar as regras do jogo do acordo de sócios, para que, não sei, talvez tenha algum benefício ou se proteja de alguma coisa dele, o que vai trazer um sinal ruim, né, para quem está entrando, tá? Então acho que esses três são indispensáveis: ter um plano bem feito, um plano de partnership, ter as opções, né, que vão ofertar o partnership individualmente para cada um dos colaboradores, e ter um ajuste ou uma revisão do acordo de sócios para que as coisas já estejam claras desde já, tá bom? Bom, qual que é a forma de exercício, né? Às vezes os clientes perguntam como é que o cara vai comprar essa participação, se ele, às vezes ele não tem dinheiro, é uma pessoa muito nova e tudo mais. Cara, a forma de exercício mais comum hoje em dia ela se baseia de fato no exercício de pagar um valor de fato e não você dar um bônus ou um desconto ali para que o cara não tenha que pagar nada, tá? A regra geral cara, ele pelo menos pague o que está definido no capital social daquela participação, eventualmente com algum desconto menor, mas ciente dos riscos desse desconto do ponto de vista tributário, tá? Às vezes os clientes falam, poxa, o colaborador não vai ter a condição financeira. Alguns casos o que acontece hoje é que você faz uma estrutura como se fosse uma antecipação de um valor, quase que como um mútuo, né, um empréstimo para aquele colaborador, ele exerce e você desconta dos lucros, né, que ele receberia num período X, aquela participação que ele comprou. Então, na prática, ele não tira dinheiro nenhum do bolso naquele momento, mas ele deixa de ganhar lucros por um período, até que tudo se adeque e ele quite tudo que ele tem que pagar. E aí, enfim, ele começa a receber lucros normalmente como sendo sócio, né? Bom, falando ainda sobre esse assunto, a gente tem um e-book específico sobre como aplicar programa de partnership no seu negócio. Esse book está na descrição desse vídeo aqui, tá? E a gente trata de forma mais destrinchada esse assunto que eu estou falando aqui no vídeo, tá? Então, se eventualmente tem algo aqui que você ficou em dúvida ou que não está muito claro para você, baixa o e-book, dá uma lida, que eu acredito que vai estar bem mais detalhado cada um dos pontos que eu estou passando no vídeo, tá bom? Tá, um último ponto que acho que vale a pena a gente falar aqui sobre a questão do partnership, além de tudo que já foi tratado para trás, é com relação a como é que se dá o exercício de fato, né, da participação do colaborador na sociedade a partir de um programa de partnership. Bom, sendo bem objetivo, tá? Eu
eu faço o programa de partnership, né, defino as regras do jogo, defino que o João vai ter direito a uma participação por partnership. Eu dou essa opção de compra individualizada para ele, chega no momento que ele quer exercer, ele me notifica do interesse do exercício, me dá o valor, né, em dinheiro para que esse exercício aconteça, ou a gente faz o combinado que a gente vai descontar da participação em resultados que ele tivesse, coisas do tipo. E depois disso, ele vai, de fato, entrar no quadro social da sociedade. Tá? Muitos dos casos, a gente tem algumas alternativas de como essa entrada vai se dar. Você pode ter uma entrada que vai se dar parcial, porque aquele partnership está definido com estruturas de vesting, né? Que inclusive a gente tem vídeo no canal e artigos no site falando sobre vesting. Ou ele pode entrar direto com a participação integral, enfim, aí depende muito da estrutura que você tiver modelado, né? Mas o ponto principal é que hoje você tem uma possibilidade, até quando você está numa estrutura de limitada, de ter esse colaborador entrando com uma qualidade de um cotista preferencial. Qual que é a vantagem disso, de certa forma? É que você pode definir regras diferentes para a qualidade desse sócio. Então ele entra, por exemplo, sem direito a voto, mas ele tem, por exemplo, preferência na liquidação, ou ele tem preferência no recebimento de lucros, né? Então, se você quer beneficiar ele com relação aos lucros, talvez faça sentido. Você tira o risco dele da administração, já vez que ele vai ser minoritário, então ele não vai ter muito controle sobre aquilo, então você tira esse risco do lado dele e também simplifica a tua gestão, mas do lado dele você beneficia e garante que ele vai receber lucros primeiro que todo mundo, se eventualmente tiver um cenário em que alguém não vai receber, não seria ele, tá? Então, acho que esse é um modelo que a gente tem aplicado, a gente tem visto outros negócios aplicarem com sucesso aqui e lá fora, e a gente acha que faz bastante sentido, principalmente para essa estrutura de partnership em que eu tenho participações bem minoritárias, tá? Então, pessoal, acho que é isso. Em suma, um programa de partnership bem estruturado, ele tem que ter esses documentos, ele tem que ter essa clareza com relação ao conceito, ele tem que ter essa segurança com relação à diferença entre partnership e stock options, e ele tem que também ter uma definição clara de como vai se dar a entrada do colaborador, para que na hora do, entre aspas, vamos ver, a coisa não dê errado e frustre todo mundo ali na negociação, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Se você tem partnership no seu negócio, enfim, faz tudo que a gente falou, ótimo. Se não e tiver alguma dúvida, alguma questão, comenta aqui embaixo para a gente saber. Se você não tem interesse em aplicar também, comenta aqui para a gente saber o quanto que isso é realidade para quem está vendo os vídeos aqui, para quem está acompanhando o nosso canal, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.